olha, ela é muçulmana, então ela, que nem aconteceu aqui na loja, uma cristã, ela entrou aqui na loja e perguntou assim para mim, você é daquela religião que mata as pessoas? Muito obrigada por estar aqui conosco, a primeira mulher muçulmana aqui no canal. muito, É sempre muito bom. muito, Adoro falar, falo pelos cotovelos, não sei se fala assim em Portugal. aqui não sei como é que se diz, mas. Bom, isso quer dizer o quê? Fala. Fala muito. Fala muito? Ok, ok, ok. Bom começo. Olha, eu gosto também do teu nome, que se calhar muitos cristãos não sabem que Mariam quer dizer também. Eu o Mas, nome de. Sim, Maria. sim, meu nome é Mariam. Em árabe, Mariam, né? E no Ocidente, né? Na Bíblia é Maria, na Bíblia Ocidental. Maria, que seria a mãe de Jesus. Sim, e nós, by the way, também acreditamos no profeta Jesus e Então, também. tanto que no Alcorão tem um capítulo que vai, capítulo de Maria, que fala, é um capítulo completo, né? Mãe de Jesus Cristo. E o Jesus Cristo é mais citado no Alcorão que o profeta Muhammad. Isso não sabia. Ele é mais citado no Alcorão que o profeta. Ok, ok, muito interessante. Mas sim, nós acreditamos em Jesus e no regresso de Jesus também. Mas só a diferença, acho que nós só acreditamos que é um profeta e o resto do mundo, vamos dizer, acredita que é filho de Deus, o Deus, não é? Se não me A engano. gente, nós muçulmanos não acreditamos na Trindade e nem que Deus tenha um sucessor, gerou e nunca foi gerado. Boa, boa, boa. E agora queria te dar um espaço para tipo fazeres uma introdução. Quem és, de onde vens, a tua história assim de uma forma muito resumida e depois vamos entrar em mais detalhes. Tá? Meu nome é Mariam, como já dissemos aqui no início. Sou filha de libanês, imigrante, que veio do Líbano trabalhar, conseguir uma vida melhor aqui no Brasil. Nasci aqui no Brasil. Minha mãe é de pai libanês com brasileira. Minha avó era cristã, católica, ela é católica apostólica romana, a minha avó, a mãe da minha mãe. Nasci aqui, morei no Líbano 4 anos. Estudei no Líbano, morei no Líbano por 4 anos. Então tenho um sangue libanês aqui. Sou muçulmana de berço, né? A gente diz assim, desde que eu nasci. É, E não tem muito assim. Hoje eu sou comerciante aqui no Brasil, a gente trabalha com comércio de roupas. Isso já a gente teve essa heredição. Meu pai, né, herdou pra gente esse dom de vender coisas de árabes, né? Muito antigo isso. E a gente continuou com essa tradição aqui, trabalhamos com roupa. Já passei por poucas e boas no Líbano com guerras, mesmo nova, mas graças a Deus agora o Líbano não tem mais guerra. Hoje o Líbano é mais tranquilo de se viver. Boa. Infelizmente está passando por alguns problemas econômicos, mas de resto o Líbano é um país lindo. E o Brasil é o meu país, é onde eu nasci, onde eu cresci, é o país que eu vivo hoje. Meus filhos são todos nascidos aqui no Brasil. Meu marido é libanês. Estou casada há 20 anos. Hoje, por inclusive, dia 31 de outubro, esse vídeo, né? Hoje é meu aniversário. Parabéns, parabéns. No dia das bruxas, ó. Oh. Mas eu gosto de fazer aniversário. Hoje eu completo 39 anos. Sou casada há Mashallah, 20, mashallah. há muito tempo, né? Acho que eu sou Muitos, casada há muito tempo. Nem muitos, percebi passar o tempo. muitos De resto, parabéns. sou comerciante, trabalho fora. Boa. Como foi a tua experiência aqui, E tipo, lá no Brasil? Como, tipo, nasceste numa família de imigrantes? Como é que foi a experiência toda desde para criança? mim, assim, é que assim, meu pai é imigrante, né? Então, para mim, sempre foi normal. É o país que eu cresci, é o país que eu nasci. Mas há dificuldade, sim, infelizmente, por causa da religião. Aceito, né? As pessoas têm uma visão do Islã que é uma religião extremista, que é uma religião opressora, principalmente com a mulher. Mas graças a Deus, hoje em dia a gente consegue, nem que seja um pequeno trabalho,
tentar desmistificar, né, essa visão, essa ideia das pessoas sobre o Islã. Isso é muito importante. As pessoas precisam deixar de associar comportamento humano com a religião, né? Exato. Infelizmente, pessoas boas existem pessoas ruins. Então, vai existir muçulmanos bons, muçulmanos ruins, porque são pessoas. E a religião não tem nada a ver com isso, né? Caráter não tem religião, caráter não tem idade, caráter não tem nada, não tem sexo, caráter é caráter. Então, isso é independente de religião. Eu falo que a religião ela vem para agregar a nossa vida, para que a gente evite de tomar decisões erradas, que a gente sempre tenha temor a Deus, sempre entender que há um plano depois, né, do que a gente vive aqui. Então, isso não envolve religião, sim, envolve caráter do ser humano. É o mesmo que um homem que nem é muçulmano, que mata, mas é cristão. É um homem que é judeu. Isso aí a gente vai ligar à religião ou o caráter daquela pessoa que faz aquilo que é errado? Então, o Islã, infelizmente, ele é muito. É, ele sofre muito com esse preconceito do Ocidente com o muçulmano, né? Por causa de comportamento humano. É Certo. triste, mas faz parte, não tem muito o que fazer. A gente tenta o mínimo possível fazer com que as pessoas comecem a enxergar o Islã da forma que deve ser enxergada, né? Tanto que a palavra Islã é derivado de salam. Salam significa paz. Então, o Islã, ele já inicia dizendo paz. Não faria sentido, né, o que acontece hoje ser ligado à nossa religião. É um jogo de poder, né? Os países que são mais fortes, eles querem sempre ser soberanos, né? E principalmente, não, sem citar nome de países aqui, mas esses países querem ser sempre soberanos, sempre querer tomar o controle de tudo, e para isso precisa fazer algo com que as pessoas enxerguem de modo negativo certos povos, né? E o Islã, por ser uma religião que mais cresce no mundo hoje, é uma ameaça. Pois. É uma ameaça. Então, sempre vai ter aquilo que vai trazer algo negativo para a religião. Yeah. Sempre vou plantar aquilo e vai falar assim, não, mas essa religião é assim. E olha, incrível que pareça, se fosse uma má religião, né? Uma religião ruim não seria a religião que mais cresce, que tenha mais adaptos. E você sabia que as mais adaptos são mulheres da religião islâmica, os que se revertem hoje ao Islã? Não São sabia, mais não. mulheres, são mais mulheres do que homens, isso porque as mulheres são julgadas como oprimidas dentro da religião islâmica por causa da nossa vestimenta, né? Exato, exato. Eu até tenho uma pergunta aqui para ti sobre isso. Se tu te sentes oprimida com o teu hijab. Não, não me sinto oprimida. Agora a gente precisa entender uma coisa. O que acontece? Existe culturalmente, muito antigamente, os pais que obrigavam as filhas a usar o hijab. Ou aquele marido que só casa se a mulher usar o hijab. Ou existe isso. A gente não pode negar que não exista quem faça isso. Mas quando a gente fala de obrigatoriedade, de livre-arbítrio, a gente fala da religião, né? A gente precisa entender que o hijab ele é uma obrigação religiosa. Então, se eu sou muçulmana, eu sei que eu tenho que usar o hijab. Usar do meu livre-arbítrio não quer dizer que eu estou certa, mas eu tenho esse direito de uso do livre-arbítrio, mesmo sabendo que tem consequências que podem ser negativas para mim. Então, eu uso do meu livre-arbítrio e não uso o hijab. Porque quando eu uso o hijab, eu não estou usando para o meu pai, nem para o meu marido, nem para ninguém. Eu estou usando porque eu quero. É eu e Deus. Exato, porque Fato. quando nós rezamos, tu sabes, quando nós rezamos sozinhas, temos que usar o hijab. Não temos nem marido, nem filho, nem estrangeiros. Estamos só nós e Deus, pronto. E usamos. Pela nossa fé, pela nossa crença no que é nossa religião. Maria, eu faço sempre essa pergunta. Maria usava o quê? Maria usava hijab. A Maria se cobria por completo. Então, a diferença é que nós, muçulmanos, continuamos a praticar esse hábito, né? Diferente que os cristãos, alguns judeus ainda praticam, para você ter uma Yeah. ideia, tiraram esse hábito como hábito diário e usam mais no âmbito, no lugar mais religioso. Não, nós usamos o hijab como uma regra da nossa vida, faz parte hoje, do mesmo jeito que eu preciso pôr um sapato para sair, Exato. eu também ponho o meu hijab para sair. Eu tenho Sim. aqui uma estátua de Fátima, não sei se conheces, mas Então, aqui em Portugal há Fátima. Nossa Senhora,
Sim, também, exato. Por isso eles tem. falam. E a Nossa Senhora de Fátima, por exemplo, para quem é cristão aqui, sabe? Quando vocês carregam essas estátuas, elas estão cobertas, Exato. né? Estão mais cobertas do que nós estamos cobertas. Elas estão cobertas. Por quê? Porque isso é devoção. É aquilo que Deus mandou, né? Aquilo que Deus exigiu de nós mulheres, para que a gente seja diferenciada, para que a gente não seja realmente molestada. E hoje, a prova disso hoje é você ver qualquer mulher, infelizmente até nós muçulmanas hoje, aqui no Ocidente principalmente, que não tem muito esse entendimento, né? A gente mexe com a gente na rua, mas evita, é menor. A frequência é muito menor. Se você perceber, eu usei hijab com 27 anos. Eu não usei desde pequena. Então, eu decidi usar o hijab quando eu senti que eu estava preparada para usar o hijab, mesmo sabendo que eu tinha a obrigatoriedade de ter usado antes. Mas eu usei do meu livre-arbítrio, sabendo das minhas consequências, mas eu usei. Com 27 anos eu usei. E eu percebi muito essa diferença de quando eu não usava e de quando eu comecei a usar. Exato. Quando eu não usava, eu era muito provocada na rua. Depois que eu usei, as pessoas elas têm um bloqueio, entendeu? Então elas têm um bloqueio. Não, peraí, essa aí ela é religiosa, então vamos. Entendeu? Não é julgando quem não usa, não é nada disso, mas quanto mais a mulher está modesta, independente da religião dela, mais ela evita passar por situações como essas. Aí, independente se é direito ou não é direito do homem fazer isso não vem em questão. A questão é você se autoproteger, se autocuidar, sabendo que pode correr risco de você ser molestada na rua. Então, isso é uma das práticas. Exato, é uma das coisas. Então, eu, Mária, não me sinto oprimida. Eu sei que muitas mulheres também não se sentem oprimidas, gostam da religião delas. Ai, peraí, olha a surpresa na live. Ah, peraí, vai ficar gravado isso aí. Olha, Boa, boa. acabei de receber uma cesta de café de chocolate, na realidade. Gente, como eu tô metida! Viu, ó, um extra na live. Muito bem, muito bem. E aí, voltando para a conversa. Sim. Então, é isso. Eu não me sinto oprimida. Eu sei que muitas pessoas que vivem em volta de mim, eu vivo entre muitas mulheres muçulmanas, não se sentem oprimidas. Infelizmente, tem países que podem oprimir a mulher. Tem pais, maridos que podem oprimir. Tem. A sociedade já nos oprime. Isso que a gente passa, tendo que ficar explicando, isso é uma opressão, tendo que o tempo todo a gente ficar explicando, que nós, mulheres muçulmanas, não fomos oprimidas, é uma opressão do Ocidente, que faz o tempo todo essa pressão em cima da gente, para que a gente se explique o tempo todo, e por que disso, por que daquilo. É cansativo, né? Mas faz. Exato. Nas conversas quase de todos os dias. Porque é que usas isso? Porque é que fazes isso? E também o que eu acho muito estranho é que as pessoas só falam das histórias más, entre aspas, e amplificam aquilo como se fosse uma coisa muito geral, muito, muito comum. Por exemplo, na Tunísia, eu morava na Tunísia quase toda a minha vida, só mudei para aqui com 19 anos. Na Tunísia não era permitido o uso de hijab. Não era permitido. Portanto, a minha mãe e a minha tia, as pessoas que queriam usar, eles tinham que usar um chapéu, uma coisa não muito parecida ao hijab que usamos agora, para só não se identificarem como hijabis, como pessoas que estão a usar hijab. E eu, na altura, tinha 9 anos e queria começar a usar o hijab e o governo não permitiu. E tenho uma professora minha que me disse: Olha, vai para a sala, lá atrás, e tira o teu hijab. Não vais ficar com o hijab. E eu, porquê? Não sei o quê. Depois fugi da escola e depois começaram a ameaçar o meu pai: se tu não vais tirar o hijab a ela, tu vais para a prisão e não sei o quê. Portanto, as pessoas não falam que nós queremos usar o hijab e há países que não permitam. Por isso, temos que falar dos dois lados sempre. Isso eu acho muito estranho que as pessoas só se focam na parte. Sempre querem colocar o lado negativo, nunca o lado positivo do Islã. Eu não vou falar só da mulher muçulmana, porque o homem também muçulmano, ele acaba sendo julgado, né, por ser muçulmano. Então querem sempre mostrar o lado negativo. Negativo, entre elas, a gente fala negativo para o ponto de vista dessas pessoas, né? Uhum.
né? Quando eles falam de negatividade, pra gente tem tudo lado positivo. Tudo para nós é um lado positivo. Não faz sentido você seguir uma religião, seguir um preceito religioso e você vê coisas negativas. E não há problema também de questionar. Não tem problema você questionar por que você pratica isso, por que você precisa fazer isso. As pessoas podem questionar, podem perguntar, podem querer entender. Nós mesmos, muçulmanos, podemos questionar. A questão é, ou você é, ou você não é. Ou você pega a sua religião e explica para as pessoas como funciona a sua religião, por que daquela regra, ou você não fala nada, porque para falar tem que ter sabedoria de fala, Exato. né? Se você não sabe explicar sobre a sua própria religião, o que o ocidental vai saber explicar? Quem é a pessoa que não é muçulmana, vamos dizer, não vou falar ocidental porque existem ocidentais muçulmanos. Quem é aquela pessoa que não é muçulmana vai saber explicar se você mesma não sabe falar da sua própria religião? Então, é muito importante que todo muçulmano saiba o mínimo. Ninguém é obrigado a saber 100% tudo, né? Nem os próprios líderes religiosos vivem anos e anos estudando para entender o Islã da forma correta, para que a gente não passe nenhuma informação distorcida, errada sobre a nossa religião, né? Mas se nós mesmos, muitos muçulmanos, não sabem explicar a sua própria religião, o que a gente vai deixar para as pessoas não muçulmanas, né? É isso que a gente fala sobre os ocidentes. Quando vocês querem falar sobre um assunto que vocês não sabem, pelo menos estude o mínimo sobre eles. Querem falar do Islã? Vão aprender sobre o Islã, então. Exato. Né? Vou-te contar uma coisa engraçada que aconteceu comigo. Uma responsável na Câmara Municipal, aqui, vamos dizer, em Lisboa, eu estava na rua, vou dizer como é que eu sabia que ela trabalhava lá. Ela me aproximou de mim e disse: Por que é que estás a usar isso? Eu estava a vestir um vestido normal, ah, e ela: Por que é que estás a usar isso? E eu: Não estou a perceber. E ela era uma mulher mais velha, uma mulher de idade, e, e depois ela me disse: Você é de Talibã? E eu: O que é isso? Tipo, fiquei muito confusa. E ela depois: então tu falas muçulmano? E eu: Muçulmano não é uma língua. Tipo, sabes? E ela me disse que trabalha na Câmara Municipal e não sei o quê. E eu fiquei tipo: Se tu não sabes nada sobre o Islão, porquê é que estás a falar comigo? Porquê é que estás a Pergunta meter comigo? a questão é essa. Não é problema perguntar. Eu falo, pergunte. Eu prefiro que pergunte do que venha olhar para mim e apontar: olha, ela é muçulmana, então ela, que nem aconteceu aqui na loja, uma cristã, ela entrou aqui na loja e perguntou assim para mim: você é daquela religião que mata as pessoas? What? Eu olhei para ela assim e falei: tá, se eu sou daquela religião que mata as pessoas, eu falei para ela assim: o que você está fazendo aqui? Exato. Ela olhou para minha cara assim e falou: então tá, então quando você for abordar, não tem problema, mas aborde de uma forma que fala: eu queria muito saber sobre a questão, por exemplo, se é verdade que os muçulmanos são terroristas. Faça essa pergunta dessa forma, assim você está querendo saber. Você veio me julgando, você veio apontando o dedo para minha religião porque você me viu de lenço, Exato. entendeu? As pessoas precisam ter conscientização de como abordar o assunto, sobre qualquer assunto. A gente está falando de Islã agora, mas sobre qualquer assunto, ter a delicadeza, o respeito de se aproximar do próximo. Mas pode perguntar, a gente não tem problema nenhum que pergunte. Nenhum que você tenha dúvidas, que você não saiba. Ninguém é obrigado a saber de tudo. Mas se você quer saber, ou se você quer falar sobre algo, aprenda a falar sobre aquilo. Exato, exato. A mulher, no modo geral, já é julgada, né? Então, imagina uma mulher muçulmana, onde hoje em dia ela tem que se cobrir. É uma mulher, como assim? Século XXI e sei lá o que, quem que vive desse jeito ainda? O, Entendeu? Porque as pessoas acham que isso é ultrapassado, que devemos sair de microshort, de decote, que devemos soltar os cabelos. E todo mundo acha que a gente é careca também, né? Que devemos soltar os cabelos e não sei o que. Não, a gente é feliz desse jeito. Então, se vocês não querem a mulher oprimida, então deixa ela escolher o que ela quiser fazer. exato. Não é tudo lindo, não é tudo romântico, não é tudo fácil, não é para ser fácil. Se tá fácil, não tá bom. Exato. Não é para ser fácil. Há dificuldades. A mulher muçulmana passa dificuldades como qualquer outra mulher. E tem um agravante, entre aspas,
que ela usa hijab e as pessoas não têm conhecimento sobre essa vestimenta e ela acaba sendo mais perseguida por isso do que outras mulheres. Um alvo de ataque, um alvo de. Exato. Perseguida pelas próprias mulheres. Exato, exato, exato. E aqueles padrões de beleza que tu, para seres bonita, tens que. Quanto mais o teu E corpo. mais mostra, Exato. Quando mais mostras, mais bonita és. é. Tipo, mesmo para as pessoas, as mulheres, eu vejo muitas mulheres falarem disso, que parem de objetificar o corpo da mulher, seja para cobrir, seja para tirar, deixam a mulher faz aquilo que ela quer. E depois, como tu disseste, eles falam que nós somos oprimidas. Aqui no Ocidente, eles estão a oprimir as mulheres quando não deixam-nos falar. Eles falam sempre por nós. Ah, ela é oprimida. Não, deixa-me falar, eu vou-te dizer se eu sou oprimida, se não sou. Se- Exato, não é? Deixam-nos falar, tipo, acho que isso que falta. E nos últimos tempos, né? Eu não vou abrir muito esse assunto porque é muito longo e é muito extenso e é muito. Eu falo que o buraco é sempre muito mais embaixo. Nesse último mês, a gente sabe que houve uma manifestação muito grande por causa do uso do hijab no Irã. E acabou respingando até para nós muçulmanas que não somos do Irã. Então a gente não aceitou, a gente não concordou com essas manifestações contra o hijab, porque o hijab é uma obrigação religiosa, independente de qualquer coisa. E no Irã é uma teocracia. Lá são aplicadas as leis islâmicas. Pode todo mundo não concordar, pode parte não concordar, isso faz parte também, não tem problema, né? É normal ter quem concorde e quem não concorde, mas são leis do país. E aconteceu, infelizmente, a morte dessa moça e foi um assunto totalmente distorcido dentro da mídia, que não foi bem assim que aconteceu, mas por ela estar junto com esses policiais, estar naquele momento detida com eles naquele período, foi ligado ao governo e tal, mas não é o assunto nosso. Mas eu fico triste ver mulheres, independente de qual é a crença delas, queimando o hijab, que é um símbolo religioso, e falando, libertação, livre as mulheres, o quê? Como se o hijab fosse o que estava oprimindo qualquer mulher. E principalmente vendo muçulmanas apoiando esse tipo de comportamento, dizendo que o hijab é apenas um pano. E quando a gente fica na internet o tempo todo explicando que o hijab não é só um pano na cabeça. O hijab, ele é uma vestimenta religiosa. É mesmo que eu pegar agora uma cruz, né? Já aconteceu isso, de pessoas queimarem uma cruz, por exemplo. A cruz é só uma madeira, ou só um ferro, ou só o quê? Eu vou explicar dessa forma? Não. Aquilo é um símbolo religioso. O hijab faz parte de uma vestimenta religiosa, então é um símbolo religioso. É desrespeitoso, sim, independente da intenção. É desrespeitoso ter feito o que elas fizeram, o que muita gente fez. Cortar o cabelo como se o hijab fosse só esconder cabelo, se não tivesse uma vestimenta total. Exato, exato. Eu ia dizer isso. Como se o cabelo fosse um pecado. Gente, cabelo não é pecado. Cabelo é cabelo. Tudo é... Cabelo não é pecado. Não, vamos cortar todo mundo. Gente, não faz sentido nenhum essas manifestações que aconteceram nos últimos tempos. Não tem sentido. Não consigo ver isso como algo... uma luta. Só mostra ignorância, porque o hijab, como disse, não é só um pano, é toda a vestimenta e o... Cadê as pessoas na rua contra a violência contra a mulher nos países ocidentais? Aqui no Brasil, por exemplo, tem... eu não tenho números agora exatos, mas todo mundo sabe que é um dos países que mais tem violência contra a mulher, é o Brasil. E por que as mulheres não estão na rua brigando por isso, por exemplo? Por que eles querem pegar algo religioso de um outro país que nem é deles, que nem é e pegar e sair na rua brigando por um lenço porque querem a mulher livre por causa do lenço? Como se o lenço oprimisse a mulher? As próprias mulheres iranianas que estavam brigando por isso, elas só brigavam por isso, elas não brigavam por nenhum outro direito, porque elas têm todos os direitos garantidos. Elas estudam, elas trabalham, elas têm espaço no parlamento, são respeitadas, tudo mais, só que usam hijab por obrigação do governo, então pronto, viraram oprimidas, zerou o problema. E toda a vida vai ser um problema para o Ocidente. O Ocidente quer ser... e aproveitaram dessa situação do Irã para demonizar o Irã como um país opressor, como não sei o quê, não sei o quê. Essa é parte do hijab. E assim mesmo, não faz diferença nenhuma, só que é o preconceito com a religião. Essa é a parte do hijab que a gente vai lutar contra sempre, né? As pessoas que
entendem. E vai fazer parte, eu não ligo mais, eu estou adaptado, acostumei, eu tenho um canal no Instagram, né? Eu tenho um perfil no Instagram, onde eu falo um pouco da religião, aliás, falo muito da religião, é pela religião que existe o perfil. E o preconceito vem, às vezes, da própria comunidade, infelizmente, isso acontece muito, né? Mas faz parte, e a gente está aí, seja que Deus quiser, que Deus nos dê força para a gente sempre estar protegendo, né, a, a, a imagem da nossa religião, isso que importa, isso é muito importante. Exato. E em termos de negócio, tu começaste um negócio como comerciante. Como é que foi o processo? Foi fácil para ti? Foi mais complicado no Brasil? Existem dificuldades nesse sentido, quando a gente vive num país ocidental, onde as pessoas não têm essa educação religiosa islâmica, que não, tem nada, não são obrigados a ter, né? Sim. São um país cristão, então é diferente nesse ponto de vista. Então, algumas dificuldades que você precisa implantar no seu dia a dia e tem que explicar. Por exemplo, eu trabalho com todo tipo de gente, homem, mulher, todas as pessoas, então, velho, novo, então, muita gente entra aqui diferente. E a maior dificuldade é quando um cliente no sexo oposto, né, um homem, te estende a mão e você tem que não dar a mão para ele, né, porque a gente não cumprimenta, né, fisicamente, a gente se cumprimenta de coração, eu falo que a gente coloca a mão no coração para cumprimentar. Você explicar que você não cumprimenta, você não tem toque físico com o sexo oposto e que você está cumprimentando de coração. Muitos acham lindo, falam, ai, que lindo, não sei o quê. Outros acham que é preconceito, acham que você não quer encostar, né? Estou batendo no microfone. Acho que você não quer encostar, acho que você não quer ter essa. Não sei, as pessoas têm essa visão. Mas quando se explica, as pessoas entendem. Uma das dificuldades que eu tenho. Agora, quando eu não quero passar por essa situação, por exemplo, tem um vendedor de mercadoria aqui e ele está indo embora, né? Então, eu já automaticamente eu dou uma afastada e falo obrigada. Então, quando chegar as mercadorias, você me avisa. Tá? Para eu não precisar passar, por ele nem precisar esticar a mão dele, sabe? Sim, sim. Ele já se sente, eu já me afastei, ele já meio que percebe e vai embora. Sim, Entendeu? Então, eu tento, de alguma forma, não precisar passar por uma situação assim. sim. Mas existe na nossa religião, existe um negócio chamado haraj, né? Se houver haraj, se, se você sentir que há muito constrangimento e cumprimentar, não tem problema. Mas, assim, em caso de muito constrangimento, sabe? Exato. Mas isso a gente sabe lidar. Então, isso, a gente sente esse constrangimento, mas a gente sabe lidar. Porque existem algumas coisas, se há muito constrangimento para você não passar por alguma situação, se é necessário acontecer, aconteceu, entendeu? Porque, graças a Deus, nossa religião é para facilitar, não é para dificultar a nossa vida. Então, ela facilita a nossa vida em tudo. Tanto que nas orações, por exemplo, a gente pode encurtar nossas orações para que não seja a gente não deixe de orar. Exato. Nas viagens, por exemplo, e. Nas viagens, até no dia a dia. Nós, por exemplo, Sim. nós chiitas, reza 5 vezes, mas a gente encurta, vamos dizer assim, a gente une, Ah, né? sim, nós. Eu uno. Não sabe, a gente une as orações da meio-dia, das 3 horas, mais ou menos nesse período, juntas, e das 6 horas e das quase 8 horas da noite juntas. E a de manhã a gente faz ela separada. Isso é para facilitar o nosso dia a dia. É permitido isso para os sunitas em questão de viagem, etc. E eles fazem isso. Para nós, a gente pode rezar junto, como a gente pode rezar separado, Sim, independente até do. estava a falar do encurtar quando, por exemplo, estás numa viagem Ah, e vais fazer. fala, que de 4 reflexões a gente faz Exato, 2. exato, sim. Essa é uma outra facilidade ainda. Uma Exato. facilidade maior que é dada para a gente. Quando a gente viaja mais de 25 quilômetros ou 27 quilômetros, parece, você precisa fazer curtar a oração. Você não faz ela completa de 4, você faz ela de 2. Para quem sabe que é a oração islâmica vai entender o que eu estou falando. Sim, exato. Então, a gente faz de 2 para facilitar também a nossa vida. Então, existem N facilidades. Por exemplo, nossas loções são feitas com água, porque a gente tem facilidade para ter água. Mas vamos dizer que você está no deserto e não tem água, você faz tayammum, que é com a própria areia. E não precisa lavar a parte íntima com a areia, nada disso. Você só vai encostar e encostar no rosto, acabou. Tayammum é isso, é a coisa mais fácil do mundo também. Até no próprio sol você pode fazer tayammum. Na terra, qualquer coisa que seja da natureza pode fazer tayammum.
também para facilitar. Mas hoje a gente sabe que não é, isso é muito raro acontecer, porque você tem água em qualquer lugar, né? Tem essa facilidade, mas na época do profeta não existia muito essa facilidade. Então era a forma que eles faziam para fazer a oração. Tanto que a gente não precisa nem usar tapete, se a gente quiser. A gente pode ir no espaço limpo, seco, fazer a oração mesmo sem tapete. O tapete ele é mais legal assim você pôr e garantir que ali está 100% mesmo. Exato, exato, exato. A religião islâmica é uma religião linda. É uma religião, não é porque eu sou muçulmana, é porque eu tento entender todas as religiões e eu encontro lógica no Islã em tudo. Entendeu? Eu coloco assim, por que precisamos orar todos os dias? É a mesma resposta que eu dou. Por que precisamos nos alimentar todos os dias? Por que a gente come 5 vezes quase por dia? Café da manhã, almoço, jantar, para alimentar nosso corpo. Então a gente precisa alimentar a alma. E faz com que você também, o tempo todo, lembre que Deus existe, que você tem que seguir a caminho reto, você não pode fazer coisa errada. Então isso faz com que sua memória esteja sempre ligada ao divino. Exato, e agradecer a Deus, porque tu quando tens, vamos dizer, respeito para uma pessoa, por exemplo, tu fazes tudo, tu vais te vestir da melhor maneira, tu vais te preparar, tu vais estar a tempo para não desrespeitar aquela pessoa, para agradecer aquela pessoa, então faz a mesma coisa com Deus. Isso, não digo que é fácil, não é fácil, eu não digo que rezo sempre na hora. Somos seres humanos, a gente tem falhas. Isso é normal a gente ter falhas. Sem falhas é só Deus. Todo mundo tem falhas, isso é normal, mas a gente tem que tentar sempre melhorar, sempre estar evoluindo. Eu hoje com 39 anos, hoje é uma data, né? Que eu já completo meus 39 anos. A gente fala assim, nossa, ano que vem eu tenho 40 anos. O que eu evoluí nesse período, assim, espiritualmente, meu comportamento? E a gente vê que a gente evolui muito. O ser humano ele é feito para evoluir, não é para voltar para trás, né? Então a gente evolui. Religiosamente eu também usava roupa apertada, mesmo usando hijab. Eu também tinha dias, quando era mais novinha, que eu esquecia de rezar. Então eu ia lá ter que repetir minha oração, e às vezes não repetia. E tudo isso acontece porque somos ainda imaturos e a gente está evoluindo. Hoje, por exemplo, enquanto eu não rezar, eu não fico em paz. Entendeu? Deu a hora da oração e eu ainda não rezei, eu não tenho paz. Por quê? Porque eu sinto que eu estou em falta. Porque hoje eu tenho maturidade para entender que eu preciso fazer minha oração todos os dias. Do mesmo jeito que eu sinto fome e quero comer todos os dias. Exato. Né? Só que as pessoas precisam evoluir. O ser humano ele tem que aprender a evoluir, escutar, aprender, ler. Isso é muito importante. Leitura de livro físico mesmo. Eu falo que a leitura do livro físico é muito diferente de você ficar lendo na telinha, sabe? Eu aprendi isso. Sim, ia te perguntar mais tipo sobre assim, como é que consegues gerir a tua vida profissional como comerciante e a tua vida também pessoal com a família e tudo? Então, como influenciadora, por exemplo, não me atrapalha na realidade. Mexendo no Instagram, postar conteúdo, eu sempre, quando eu tenho um tempinho, eu estou fazendo isso, assim. Não é algo que eu preciso de muito tempo porque, assim, o meu Instagram é um Instagram pequeno ainda, então ele não exige muito de mim. Então, eu consigo tirar um tempinho, a hora que tiver um tempinho mais tranquilo, eu vou lá, faço um vídeo, faço um comentário, algo. E quando não dá, e não tem o que fazer. Eu sumo uns 2 dias, mas eu volto. Por quê? Porque o meu intuito no Instagram não é ganhar dinheiro, não tem nada disso. É mais para falar sobre a minha religião mesmo. Então, não é um trabalho para mim, é um lazer, é algo que eu gosto de fazer. Então, eu, graças a Deus, sou a dona da loja. Muita gente não consegue, infelizmente, no Brasil, o uso do hijab atrapalha muitas mulheres a trabalharem, não tem jeito. Eu conheço muitas que tiveram que tirar o hijab para poder ter o que comer dentro de casa. Isso é triste. Elas precisarem fazer isso para poder trabalhar, porque senão não tem outra opção. Mas só Deus sabe de cada um, então a gente não tem lugar de fala e nem direito de julgar. Eu sempre aconselho que tente o possível e o impossível para que você não precise fazer isso. Mas se foi a única opção que teve também, só Deus sabe. Né? Mas era um impedimento mais do governo para elas não usarem ou das pessoas? Não, o governo ele não te impede de nada aqui. Eu, pelo menos como muçulmana, nunca me senti oprimida pelo governo por ser muçulmana. Não, é mais a população mesmo. Os comércios,
Tem comerciante que fala que não é bem visto, então isso não seria legal para o comércio, que isso não seria bom para o trabalho. Agora, por exemplo, eu acho que isso é só vantagem para mim. Mas por que é mais fácil para mim também? Porque eu sou dona da loja, Uhum. né? Então, para mim, é mais fácil eu ser dona da loja e usar hijab, porque ninguém consegue me controlar nessa parte, né? Falar se eu posso ou não posso usar o hijab. Mas quem não é, infelizmente, passa por essas dificuldades. Não tem jeito mesmo. Só que assim, eu, na realidade, não sinto dificuldade aqui. As pessoas gostam, as pessoas me usam como referência. Ah, na loja da moça lá que usa o turbante ou a burca, tudo que é nome, menos hijab. Cabeça, todas essas coisas assim, sabe? Então sempre é dessa forma. Mas tudo bem, eu sou ponto de referência, ótimo. As pessoas têm as pessoas perguntam muito, primeiro sempre, a pergunta master assim, por que você usa isso na cabeça? Essa é a primeira pergunta. E depois essa pergunta vai levando a outras. É verdade que os homens têm que casar com 4 mulheres? Tem que, tá? Tem. É, essas perguntas mais curiosas, que todas as muçulmanas, todas elas fazem dança do ventre para os maridos. Ok. Tem que. Nossa, N perguntas assim curiosas que acham que é religião, cultura, tudo misturado. Yeah. São perguntas mais curiosas. Agora tem aquela pessoa que quer saber mais aprofundadamente, elas também fazem perguntas mais interessantes, às vezes, assim, que você fala, peraí, vou responder essa pergunta, deixa eu pensar, sabe? Exato, exato, exato. E a maioria são o quê? Jovens? São mais velhos? Qual é a faixa etária? As pessoas mais velhas fazem muitas perguntas, mas de tudo, não, de De todas as tudo. idades. Agora, quando é verão aqui, que é o problema sério. Daí as pessoas começam, você não sente calor? Você não sente calor? Você não sente calor? Você não sente calor? É 24 horas essa pergunta. Essa aí, ela tem pelo menos umas 5 pessoas por dia que fazem essa pergunta no verão. E agora chegamos à parte em que eu sempre digo que é a minha parte preferida. Se tens uma história assim engraçada que tiveste, seja na loja ou fora na rua, Tem, relacionada com o hijab ou assim. não é de que é engraçada, é curiosa, né? Uma vez eu estava numa quitanda que é onde vende verdura, frutas, assim, sabe? É uma loja, tipo um mercado só para esse tipo de comida. Eu estava com uma amiga, eu estava vestida uma roupa preta, e um cara pegou e fez isso aqui para mim, né? Eu falei, tá tudo bem? Ele falou, nossa, você parece uma santa. Mas olha, dá mais curiosidade de ver o que tem por baixo do que quando você tá assim. Hã? Você me achou uma santa, mas ao mesmo tempo você tá curioso por baixo. Ai meu Deus! Aí eu falei, pronto, é o fim mesmo da picada da pessoa, sabe? Sabe? Aí essas coisas, a gente passa por essas situações constrangedoras. Aí você olha uma pessoa e fala assim, tá, o que você responde essa hora? Virei as costas e saí. Exato, é a melhor coisa, acho eu. Aí, muito, nossa, é que eu não lembro agora. Tem uma outra situação que uma mulher olhou para mim da cabeça aos pés, ela fez assim, ó. Eu olhei para ela assim, tá tudo bem? Perdeu alguma coisa? A senhora perdeu alguma coisa? Aí ela, não, nossa, mas eu nunca aguentaria usar isso que você está usando, nunca. Tá bom, tá tudo bem, Exato. né? Eu nunca aguentaria, eu nunca, não sei o quê. Mas, É, tiveste aquelas cenas de volta para o teu país e não sei o quê. essas pessoas são assim, já, muito. Direto, aliás, até agora, até hoje. Hoje? Até hoje, assim, mostra o dia a dia de Yeah, hoje, yeah. as pessoas voltam para o teu país. Eu falei, vou voltar para onde? O meu país é esse. Voltar para nele. Então é assim que a gente tem que responder, eu estou no meu país. Direto, você volta para o teu país, por que você está morando aqui então? O que você está fazendo no Brasil, já que você defende tanto? Ah, aliás, você não precisa usar isso aí aqui no Brasil. Aqui no Brasil não é obrigatório. Entendeu? Esse tipo de coisa que a gente recebe o tempo todo. Neste tudo, nesta situação toda de seres mulher e teres tantos desafios para lidares de um dia a dia, qual é a tua motivação em tudo isso? Tu
acho que é a coisa mais fácil, se calhar, tu tirares o lenço e já estás livre e já não tens estas preocupações. Quem é a pessoa, qual é a tua motivação que te deixa sempre ir para frente e não desistir? Se for falar sobre a minha religião, Deus, sempre. Sobre a religião, Deus. Isso é a minha maior motivação. Sobre minha vida pessoal, meus filhos hoje. Hoje são meus filhos. Hoje eu tenho uma família, tenho um marido bom, tenho filhos lindos, saudáveis. E às vezes a gente passa por problemas, é normal, né? Somos seres humanos, a gente passa por várias dificuldades. Tanto que eu passei por guerra no Líbano por 4 anos, eu não era casada, eu era uma menina ainda. Então tem muita coisa que eu já passei na vida, aqui também dificuldades no Brasil, financeiras, emocionais, tudo isso a gente passa, né? Então cada momento você tem aquilo que te motiva. Agora, nesses 20 anos para cá, o que me motiva são meus filhos, né? Antes dos 20 anos eu tinha 17 anos, eu era uma menina, era muito nova. Quando eu casei com 17 para 18 anos. Naquele período eu morava no Líbano. Eu vinha para o Brasil e aí vinha, mas morava no Líbano naquela época. Então eu não tinha muita maturidade, vamos dizer assim, para dizer se me motivava algo ou não. Mas depois que eu casei, que eu tive o primeiro filho, a partir dali muda todo o cenário da sua vida. Você começa a ter prioridades, que é seu filho. Por exemplo, eu como mãe. Hoje, minha filha tem 17 anos. Eu não consigo comprar uma meia se eu não comprar alguma coisa para ela. Porque eu Sim. sinto que ela já está mocinha, ela já é uma moça de 17 anos. Então, eu entrar com uma coisa e não dar para ela, aquilo eu sei que ela gosta, entendeu? Então você acaba tendo outras prioridades hoje na sua vida. Então sempre vai colocar seus filhos em primeiro lugar. A gente diz assim, nossa vida mundana, né? Agora, minha vida espiritual, Deus em primeiro lugar sempre. Deus, graças a Deus, muita coisa aconteceu na minha vida, não pessoal, eu, Mária, mas na minha vida com a minha família, minha irmã, por exemplo, o acidente de carro da minha irmã, que ela quase morreu com os filhos dela. Tudo isso faz a gente se apegar mais a Deus, pelo milagre de todos terem ficado bem, saído bem desse período, né? Então, Deus, Sim. em primeiro lugar, Deus, então o que me motiva é Deus, a minha fé. Não é clichê falar isso. Ah, mas é muito clichê isso aí, todo mundo fala isso, mas não é, é isso. O que vai me motivar? Me dá um motivo para me motivar, se não é ou sua família, ou sua fé, né? Exato. As duas coisas que nos motivam, senão você não precisa ter motivação para nada. O que motiva, eu ter uma casona, não faz sentido isso te motivar, entendeu? Não Exato. faz sentido, eu tenho minha loja. Não, o que me motiva a estar na minha loja é eu ter uma família para eu cuidar, para que eles não passem por nenhum tipo de necessidade. E isso me motiva, isso é minha motivação, entendeu? Minha mãe, por exemplo, minha mãe a minha mãe, quando tem qualquer problema, quem me socorre é minha mãe. Quem me escuta, quem me ouve é minha mãe, entendeu? Então são coisas mais espirituais do que materiais. Então essas coisas que te motivam nunca é material, né? O principal do material, você precisa primeiro pensar que precisa de alguém, alguém precisa daquele material, né? Eu trabalho, cuido da minha loja porque eu preciso que meus filhos tenham um bom futuro. Aí vem o material, entendeu? Eu, sei lá, eu sou uma pessoa de bom coração porque eu tenho fé em Deus e quero ser uma boa pessoa para meus pais, eu quero ser uma boa filha, eu quero ser uma boa mãe, eu quero ser uma boa esposa. Então são coisas mais espirituais, mais sentimentais que te motivam. Não é o financeiro, não é o material. O material é consequência. Boa, boa. E agora queria te deixar com uma mensagem final. Deixa-te um espaço livre, vamos dizer. Então, eu falo assim sempre que quando a gente abre o assunto e fala principalmente quando a gente fala de mulher, o assunto é muito extenso, e quando a gente fala de religião, e principalmente do Islã, o assunto é mais extenso ainda. Então, por mais que a gente fale que a gente nunca vai finalizar nunca uma conversa sem abrir um outro assunto, sempre vai ter um assunto atrás de assunto, daí estende demais, fica longo demais, e as pessoas acabam não escutando até o final. Então, sempre é bom fazer por partes, né? Então, eu acho que o assunto de hoje foi importante, falar sobre a mulher no Ocidente, a mulher muçulmana no Ocidente. Toda mulher muçulmana passa por dificuldade, mas no Ocidente a dificuldade é muito maior, porque você não está na sua zona de conforto, né? Quando você está no Líbano, por exemplo, ou você está em qualquer país árabe, você está numa zona de conforto. As pessoas sabem por que você usa isso, por que você tem que parar para orar, por que você jejua no Ramadã, porque tudo isso aí. Então você não precisa estar se explicando para ninguém.
Mas quando você está no Ocidente, a dificuldade começa aí, porque você precisa estar se explicando o tempo todo, porque de cada ação que você faz, porque nós muçulmanos, a gente não tem a religião só como uma adoração a Deus e acabou e fiz a minha parte e agora eu vou conseguir a vida, não. Tudo que a gente faz, agora eu conversando com você aqui, a gente precisa estar sempre atento ao comportamento para que a gente não tente, né, 100%, mas a gente tente não sair do trâmite permitido, né? Não falar bobagem, esse tipo de coisa que não é permitido no Islã. Então a gente leva isso como filosofia de vida. Por exemplo, eu como tenho loja, eu não cobro juros dos meus clientes, por exemplo, porque é pecado cobrar juros, entendeu? Então tudo isso a gente vive o Islã, a gente vive nosso dia a dia. A gente acorda tendo comportamento islâmico, a gente dorme em comportamento islâmico, a gente erra muito, né? Erramos. Humanos, somos humanos. Mas a gente tenta acertar sempre. E a nossa vida, a nossa filosofia de vida é islâmica. A gente vive o Islã. A gente não só tem o Islã como uma adoração a Deus e pronto. Eu sempre digo isso. Para mim é um guia, não me vejo ter uma vida organizada sem ter a minha religião e sempre ter aquele foco, motivação, como disseste. Não há uma maior motivação do que a tua fé. ah, e, e aí vai, tipo, todos os aspectos. É exatamente isso. Tá, a gente agradecendo, né? Eu quero te agradecer pelo convite. Obrigada. Estou à Obrigada, disposição, eu. estou à disposição sempre que você quiser. A gente combina e faz um vídeo para explicar sobre outros assuntos também, né? Que envolve o Islã. Não necessariamente sobre a opressão da mulher, etc., como as pessoas acham. Temos que falar de outras coisas, de alguns hadiths do profeta, coisas assim que é interessante, são curiosas, que as pessoas gostariam de saber. Quem tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, quer deixar nos comentários, quer me seguir no Instagram, depois ela coloca aí para vocês o arroba. Pode seguir também, pode me chamar lá que eu estou respondendo tranquilamente. Para as mulheres, sejam muçulmanas ou não muçulmanas, não é fácil ser mulher. A gente passa por desafios o tempo todo, de todos os lados. Mas você que é muçulmana, que ou quer se reverter ao Islã, eu falo assim, tenha muita fé, acredite que Deus está olhando por todos nós e que qualquer passo que você for tomar na sua vida, tenha Deus em primeiro lugar. Antes de qualquer decisão, pense nas consequências de qualquer decisão que você vai tomar. A mulher muçulmana que às vezes está perdida, que acontece isso, coloca Deus em primeiro lugar para tentar focar naquele seu objetivo, né? Porque infelizmente hoje eu vejo muitas mulheres muçulmanas por causa da influência ocidental tirarem o hijab e sempre usarem a justificativa de que não está preparada para isso, que não sei o quê, mas infelizmente a gente não pode negar que acaba sendo um pouco de falta de fé. Então vamos voltar a ter fé e acreditar que esse mundo é passageiro, a gente está de passagem aqui. Esse é um teste, né? Nossa vida mesmo não é aqui. Não faria sentido tudo isso se acabasse aqui, né? E é isso. Só agradecer mesmo, desejar tudo de bom para todos e para você, que também deve passar por muitos perrengues, por bastante dificuldade, por ser jovem ainda e morando no Ocidente também, não é fácil. Mas faz parte. Obrigada por estares aqui, por dares todos estes inputs, vamos dizer, e todos estes Espero que conselhos e partilhar a tua experiência, porque também não é fácil estar aqui, tipo, a partilhar.